Deixa Deus decidir. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Meu irmão, minha irmã, o que Caim, Balaão e Corá, conforme diz a passagem, fizeram que precisamos evitar? Todos eles tentaram obter algo que Deus não estava lhe dando. Caim sentia ciúmes de Abel, que contava com a aprovação de Deus, e por isso o matou. Ele queria o que Abel tinha, mas não estava disposto a fazer o que o irmão fez para consegui-lo. Abel entregou uma oferta aceitável e Caim não. Quando nós queremos dar a Deus o que Ele pede, podemos nos ressentir se outros o fizerem e forem abençoados por isso. Balaão desobedeceu a Deus para conseguir uma promoção prometida por um rei terreno. Ele preferiu uma posição de honra terrena a fazer a vontade de Deus, e ficou tão iludido que Deus precisou falar com ele através de uma mula para conseguir sua atenção. Corá se ressentiu contra Moisés porque queria a posição e o poder que Moisés tinha. O mundo está cheio de pessoas assim. Querem a posição e poder e comprometem sua integridade pessoal para consegui-los. Fazem coisas que vão contra a sua consciência e mesmo que cheguem a conseguir aquilo que achavam que queriam, nunca ficam felizes. A rebelião de Corá terminou por lhe custar a vida. Todos esses homens pecaram contra Deus por tentarem obter algo que Ele não estava pronto a lhes dar. Nós precisamos confiar que Ele nos dará conforme a sua vontade no seu tempo. Deus tem um plano individual para cada um de nós, por isso é errado olhar para a vida das outras pessoas e cobiçar o que elas têm. Se ficarmos felizes com as bênçãos que elas receberam e confiarmos em Deus para nos dar as nossas, Ele cuidará de nós. Precisamos aprender a esperar em Deus e não a assumir o controle de nossos próprios problemas. Em Provérbios 16:25 diz assim: Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. No Salmo 37, versículos 4 e 5 diz: Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Meu irmão, minha irmã, desfrute do lugar onde você se encontra agora, enquanto está a caminho do lugar para onde vai. E não tente passar à frente de Deus. Ele tem um grande plano para a sua vida e, embora você possa ter de esperar, será abençoado no final. Aí você pode dizer: mas Vinícius, eu entendo que Deus tem um plano bom para a minha vida. Mas como vou saber se estou caminhando dentro deste plano? Como ouvir a voz de Deus? E eu respondo a você, meu irmão, minha irmã: dê passos de fé e descubra. Fique atento ao que Deus quer dizer a você. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente sobre assuntos diversos, mas há momentos críticos em nossas vidas em que precisamos saber, de um modo especial, que estamos ouvindo claramente a sua voz. Deus quer falar conosco, mas temos que tomar cuidado para não desenvolvermos uma mentalidade fechada sobre como Ele quer falar conosco. Às vezes Deus fala abrindo e fechando uma porta para algo que queremos fazer, como Apocalipse 3:7 nos sugere. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Por experiência própria, meu irmão, minha irmã, eu sei que Deus pode abrir portas de oportunidades que ninguém pode fechar, e Ele também pode fechar portas que simplesmente não podemos abrir. Eu oro para que Deus abra somente as portas através das quais Ele quer que eu passe. Posso achar sinceramente que é certo fazer determinada coisa, quando na verdade é errado.
Portanto, dependo de Deus para fechar portas através das quais eu estou tentando passar, caso eu, na verdade, esteja cometendo um erro. Em Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes, a única maneira de descobrir a vontade de Deus é colocar em prática o que chamo de dar um passo de fé e descobrir. Se eu oro acerca de uma situação e não tenho certeza do que devo fazer, eu dou um passo de fé. Deus me mostrou que confiar nele é como ficar diante da porta automática de um supermercado. Podemos ficar em pé olhando para a porta o dia inteiro, mas ela não se abrirá até que demos um passo à frente e acionemos o mecanismo que abre a porta. Há momentos na vida em que precisamos dar um passo à frente para descobrir, de um jeito ou de outro, o que devemos fazer. Algumas portas nunca se abrem se não dermos um passo em direção a elas. Outras vezes podemos dar um passo e descobrir que Deus não abrirá aquela porta. Se confiarmos que Ele nos dará a sua direção e a porta se abrir facilmente, podemos crer que Ele está nos conduzindo a abraçar a oportunidade que está diante de nós. Eu dou um passo por vez. Se sentir paz, eu sigo. Caso contrário, recuo. Em 1 Coríntios 16:9 diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Meu irmão, minha irmã, Paulo afirma aqui que Deus abriu uma grande oportunidade para ele e seus companheiros. E ele também menciona que havia muitos adversários. Então não devemos confundir oposição com porta fechada. Entenda isso. Paulo e seus companheiros de trabalho não ficaram sentados, esperando que um anjo aparecesse ou que uma visão lhes fosse dada, enquanto oravam pedindo direção. Eles deram passos na direção que sentiram ser a correta. Muitas vezes Deus abriu a porta realmente, mas houve vezes em que Ele fechou. Isso não os desanimou. Eles não tinham medo de perder a oportunidade de Deus, vamos dizer assim, pois eram homens de fé e ação. Também sabiam recuar rapidamente quando ficava evidente que Deus não estava permitindo que seguissem seus próprios planos. E eu hoje, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, encorajo você a agir do mesmo modo. Dê os passos que você acredita que precisa dar na vida e observe o abrir e fechar das portas. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nós deixamos o Senhor decidir. Confiamos inteiramente na sua intervenção, no seu direcionamento e no seu propósito para cada um de nós. Aprendi, Senhor, que quando não tinha certeza de qual era a sua vontade para a minha vida, dava passos de fé. Quando a porta era sua, ela se abria. Quando não, se fechava. Que essa revelação seja viva na vida dos meus irmãos e irmãs. Que eles entendam também que por mais que haja oposição, quando a porta é fechada por ti, a paz reinará em seus corações. Que eles deem passos de fé e fiquem atentos à sua voz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.